Bom, pessoal, aqui foi um exercíciozinho que eu fiz aqui nesse texto. O nome é Uma Vida em Capítulos. Então, obviamente, o texto é dividido em capítulos. Introdução. Achava que a vida deveria ser vivida em capítulos, como contos independentes. Ao virar uma página, que passou, passou. Ponto. Sem interferência nos capítulos seguintes, sem traumas, mágoas, rancores ou lembranças. Assim se viveria tantas vidas diferentes quantas se quisesse. Para que ser advogado ou funcionário público por toda uma vida? Por que construir uma família para sempre? Por que morar na mesma cidade por décadas a fio? Capítulo 1. Nasceu em boa família, estudou bastante, brincou um pouco. Namorou e casou com seu primeiro amor ainda bem jovem, antes mesmo de formar-se médico. Aliás, esse capítulo e o casamento terminaram antes que ele concluísse o curso. Capítulo 2. Conheceu uma nova iorquina descendente de porto-riquenhos pela internet. Largou o curso de medicina e mandou-se para os Estados Unidos. Bebeu, conheceu drogas e proclamou: liberdade, essa é a vida que eu quero. Decidiu estudar artes cênicas, mas seu visto de permanência venceu e ele teve que voltar ao Brasil. Deixou a nova iorquina no passado, assim como o filho que ainda estava por nascer. De volta à pátria-mãe, escolheu uma cidade no litoral para viver, mas passou o restante desse segundo capítulo sem saber ao certo que caminho seguir. Capítulo 3. Meu Deus, já? Não sabia que 40 anos se passavam tão rápido. Mas a vida começa aos 40, não é mesmo? Ou ao terceiro capítulo de qualquer história. Mas esse terceiro capítulo foi curto e acabou antes que ele resolvesse qualquer coisa. Capítulo 4. Contrariando o que pensaram na introdução, aqui aconteceram coisas absurdas. Os capítulos começaram a se entrelaçar inesperada e freneticamente. Aquela do primeiro amor cobrou-lhe anos de desatenção apontando para o filho desajustado. Ausência total do pai, acusava ela. Ato reflexo, quis conhecer o rebento fruto do romance com a nova iorquina, mas não obteve sucesso. Impacientou-se. A saúde também lhe cobrou uma conta pelos excessos da temporada teatral. Um capítulo inteiro tentando desesperadamente reorganizar a vida antes que ele terminasse. Capítulo 5. Inteligente e criativo, sem dúvidas, enfim encontrou uma atividade que lhe satisfazia e rendia algum dinheiro para seu sustento, pois seus pais, que antes lhe proviam de tudo, haviam falecido no capítulo anterior. Seu único irmão não queria notícias deles há tempos, pois temia perder pelo menos um capítulo inteiro de sua própria vida envolvido com a do mais novo. Assim, esse capítulo terminou mais ou menos, porém, ainda há tempo de um novo amor. Capítulo 6. Esse capítulo começou com o fim de mais aquele romance. Desistiu. Era realmente complicado ou os relacionamentos eram complicados. Obviamente achava que o problema não era ele. Sozinho ia vivendo sem mais aquele vício de criatividade, sem planos futuros, nem mais sonhos aos 60 e poucos. No entanto... Tudo bem? Olá. Minha jovem, tá lendo. Eu estou gravando. Desculpa aí, I'm sorry. Eu quero agora essa continua. Capítulo 7, refazendo aqui. Esse capítulo começou com o fim de mais aquele romance. Desistiu. Ou era realmente complicado, ou os relacionamentos eram complicados. Obviamente achava que o problema não era ele. Sozinho ia vivendo sem mais aquele vício de criatividade, sem planos futuros, nem mais sonhos aos 60 e poucos anos. No entanto, alentava a esperança de ficar em paz com seus filhos. Arrumou um cachorro de todas as raças para servir de companheiro e terminou o 6º capítulo cheio de esperança. Capítulo 7. Reconciliou-se com o irmão e, enfim, aguardava a visita dos filhos no capítulo seguinte, que se aproximava rapidamente. Uma vizinha amiga prontificou-se para arrumar-lhe a casa, os cabelos e as unhas. Um garoto, que o tratava por vovô, ofereceu-se para banhar o vira-latas. Estava tudo pronto. No entanto, a vida dele terminou inesperadamente antes do final desse capítulo. Uma pena. Enquanto transitava entre uma dimensão e outra, pensava no caleidoscópio que fora sua passagem na Terra, os capítulos de sua vida. Não aproveitou o suficiente o primeiro capítulo, base da vida. Fora afobado e egoísta.
No segundo, deu asas à liberdade, confundiu-se, viveu intensamente e voltou ao ponto de partida. No terceiro, nem percebeu o tempo passar. No quarto, colheu o que plantara nos capítulos anteriores. No quinto, tentou se reequilibrar na tênue linha da vida. No sexto, sossegou o espírito. Agora, depois do fatídico sétimo capítulo, conseguia enxergar tudo o que se passara com ele e tinha esperança de que o entendessem e perdoassem. Desperdiçou muito tempo e sentimentos e agora daria tudo por mais um capítulo em sua vida, por mais breve que fosse. Eu vou pegar isso.